Com o passar do tempo, o corpo humano naturalmente enfrenta vários desafios. Mas olha só, existe um ladrão silencioso, agindo dia após dia, que ameaça levar embora nosso bem mais precioso, a independência física. Há décadas, a medicina tenta descobrir a melhor forma de barrar esse processo com provas reais, não apenas com suposições. E é exatamente sobre as evidências mais fresquinhas e impressionantes dessa batalha que a nossa análise vai mergulhar agora. O torneio da sarcopenia. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos explorar a fundo uma jornada guiada por dados para descobrir, de uma vez por todas, a prescrição definitiva para proteger os músculos do envelhecimento, colocando várias terapias literalmente à prova. Esse nosso grande adversário, a sarcopenia, não é simplesmente ficar um pouco mais fraco com a idade. É um buraco bem mais embaixo. Trata-se de uma síndrome complexa, marcada pela perda contínua de massa muscular, de força e, claro, de desempenho físico. E os riscos aqui não são brincadeira, tá? As chances de sofrer com uma incapacidade severa, quedas perigosas e até de mortalidade precoce disparam. Manter a musculatura forte é literalmente uma questão de sobrevivência e de manter a própria autonomia. E para achar uma saída que realmente funcione contra um problema desse tamanho, o rigor precisava ser absoluto. O grande pilar dessa investigação se resume a um número: 7.596. Sim, estamos falando de mais de 7.500 participantes. A idade média? 74 anos. Tudo isso espalhado por 96 ensaios clínicos ao redor do mundo. Não é um estudo pequeno, uma observação isolada, longe disso. É uma montanha de dados gigante criada para gerar diretrizes inquestionáveis. E os pesquisadores agiram como verdadeiros detetives médicos aqui. Tudo começou com um mar de informações, mais de 11.000 registros e publicações. Mas, aplicando critérios super rigorosos, a equipe foi filtrando todo aquele ruído estatístico, sabe? Deixando de lado o que não era de altíssima qualidade. O que sobrou no final foram apenas 96 ensaios de elite. É a ciência destilada na sua forma mais pura para encontrar a melhor evidência possível. A melhor forma de entender essa etapa é imaginar uma verdadeira Copa do Mundo da Saúde. É o torneio das intervenções. De um lado do ringue, temos os exercícios, treino de resistência, aeróbico, práticas de equilíbrio. Do outro lado, entram as suplementações nutricionais. E no meio disso tudo, os competidores híbridos, que misturam essas categorias. Todos eles lutando nas estatísticas para ver qual protocolo levanta a taça de campeão. Então quem afinal leva esse troféu para casa? O topo do pódio é incontestável quando avaliamos o desempenho físico, especialmente na velocidade de caminhada e naquela importante bateria de testes conhecida como SPBB. O grande campeão invicto é o grupo chamado de RBT mais NU. Traduzindo do jargão médico, é a união de treinamento de resistência e equilíbrio com uma suplementação nutricional à base de proteínas. Essa combinação multicomponente simplesmente não deu chance para os concorrentes. Por muito tempo, a recomendação clássica era basicamente puxar ferro para preservar os músculos. Mas o contraste que a gente vê agora é brutal. Fazer só o treinamento de resistência foi deixado comendo poeira. A questão é que, embora a resistência construa força bruta, ela tem um limite na hora de melhorar a agilidade ou a recuperação. Quando se adiciona estímulos de equilíbrio junto com uma nutrição bem direcionada, o corpo cria uma rede de benefícios muito superior. Foi um verdadeiro banho de eficácia. Mas o que todos esses números densos significam no dia a dia? O impacto é, sem exageros, monumental. Um aumento de 0,20 metros por segundo na velocidade da marcha pode parecer uma bobeira no cronômetro. Porém, na vida real, é exatamente a diferença entre andar devagar correndo risco de cair e ter uma passada firme, segura e totalmente independente. E tem mais, esse ganho de velocidade está ligado a uma redução de quase 24% no risco de mortalidade no geral. É uma transformação que salva vidas. Como exatamente esse combo triplo faz tanta mágica? A gente pode pensar nisso como uma obra de engenharia. Passo 1, o treino de resistência funciona como a fundação do prédio, construindo a força bruta dos membros. Passo 2, o equilíbrio age como a fiação elétrica, melhorando o controle dos nervos para que toda essa força seja usada com segurança. Passo 3, a proteína chega trazendo os tijolos. Ela garante a matéria-prima essencial para recuperar e construir todo esse complexo de um jeito perfeito. E vale destacar um ponto super importante trazido pelos pesquisadores. A proteína sozinha não é nenhuma pílula mágica. A análise deixa bem claro que ela precisa ser vista como um adjunto nutricional. O papel principal dela é agir nos bastidores, preparando o terreno anabólico do corpo.
Assim, quando o exercício dá o estímulo inicial, a proteína garante que o corpo consiga atingir a adaptação física máxima. Uma mão lava a outra. E aqui entra um detalhe fisiológico surpreendente, conhecido como efeito de interferência. A intuição nos diz que misturar aeróbico pesado com musculação só traria vantagem, certo? Bom, as nossas células não pensam bem assim. O aeróbico ativa uma via celular de resistência à fadiga, chamada AMPK. O problema é que ela começa a competir com a via MTO, que é justamente quem manda o corpo construir músculo. No fim das contas, essa briga metabólica acaba freando um pouco o crescimento da massa muscular. Analisando esses dados mais de perto, a superioridade dessa estratégia campeã fica nítida. Focando nas áreas em verde escuro que marcam o nível 3 de importância, dá para ver que o combo de resistência, equilíbrio e nutrição ultrapassou e muito a linha de diferença clínica mínima. A gente não está falando de uma margem estatística qualquer. É um salto de qualidade substancial, supervisível, que muda completamente a forma como o corpo se movimenta na vida real. Alternativas acessíveis. Mas aí surge a pergunta do milhão. E quando simplesmente não dá para fazer um treino intenso? Precisamos ser realistas e entender que, seja por fraqueza extrema ou recuperação de uma cirurgia, o plano ideal às vezes não é viável logo de cara. Para cobrir essa necessidade pragmática, o estudo também colocou à prova alternativas bem mais acessíveis, que não exigem movimento voluntário pesado. Estamos falando da terapia de vibração de corpo inteiro, que gera microcontrações, a estimulação elétrica muscular de aplicação passiva e, claro, o uso da suplementação de proteína isolada. Eles não vão te transformar num atleta do dia para a noite, é verdade, mas funcionam absurdamente bem como táticas de manutenção de curto prazo. O grande trunfo dessas opções simuladas é uma palavra simples: adesão. Elas podem até dar um benefício muscular um pouco menor, mas as pessoas realmente continuam fazendo. A estimulação elétrica bateu um índice impressionante de adesão de 1,79 com a nutrição logo atrás. Por serem métodos mais confortáveis, o pessoal não desiste. É a ponte de transição perfeita para manter o corpo ativo enquanto o fôlego principal não volta. Resumindo toda a nossa exploração de hoje, temos dois caminhos complementares. De um lado, o plano ideal, aquela junção de força ativa, controle de equilíbrio e aminoácidos para dar um salto profundo na mobilidade de quem tem capacidade basal. Do outro, a ponte pragmática, os exercícios simulados, junto com nutrientes, focando em segurar a onda e manter a musculatura de um jeito realista durante os períodos de limitação física. Depois dessa avalanche de dados, fica muito claro que o declínio muscular não é uma sentença irreversível. A ciência já entregou, de bandeja, a planta oficial para proteger e reconstruir o corpo, com protocolos multicomponentes testados no mundo inteiro. A fundação é sólida e a estratégia está desenhada. A grande pergunta que fica no ar agora é, com esse conhecimento nas mãos, quais serão os nossos próximos passos reais para transformar toda essa teoria em atitude e independência de verdade?